Olá pessoal, eu sou Eliane Vieira, sou professora de língua portuguesa. Esta é a nossa aula de número 4 e hoje eu vou fazer alguns exercícios com vocês sobre as aulas anteriores, cujo tema é tipos de sujeito. Primeira questão, o que há entre João e Maria? Então, a banca me dá uma frase, e eu tenho 5 opções aqui para eu marcar aquela que eu considero a mais correta. Então, a letra A, ele fala assim, ó, o sujeito do verbo haver é o pronome interrogativo que. Então, eu vou lá no verbo haver. Verbo haver, eu vou procurar aqui se ele está no sentido de existir, se eu posso trocar. O que há entre João e Maria? Eu posso perfeitamente dizer o que existe entre João e Maria. Ora, se eu posso dizer, se fica perfeita a compreensão da minha frase, o que existe entre João e Maria, significa que o verbo haver ele está no sentido de existir e que, se ele está no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. O que significa verbo impessoal? Nós aprendemos que o verbo impessoal ele não apresenta nenhum sujeito. Então, é muito fácil. Ó. A opção que falar sobre sujeito é a opção que está errada. O sujeito do verbo haver é o pronome interrogativo que? É óbvio que não. Errada. Por quê? O verbo haver, ele não apresenta sujeito. Então, se não apresenta sujeito, questão fácil de resolver. Questão a letra A está falando de sujeito, então, se não apresenta sujeito, ela está incorreta. Ó, o sujeito está oculto? É óbvio que não. Se não existe o sujeito, ele não pode jamais estar oculto. Opção incorreta. O sujeito é indeterminado? Mesma estrutura. Ó. Se o sujeito é indeterminado, é um sujeito que precisa estar na terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular mais ser. E aqui não é o caso. O verbo haver no sentido de existir é impessoal, portanto a resposta está incorreta. O sujeito é João e Maria? Ele está falando aqui de sujeito composto? É óbvio que não. Sujeito inexistente. Então, resposta incorreta, errada. Letra E. Tem-se uma oração sem sujeito? Claro, sim. Resposta corretíssima. Por que a resposta está correta? Porque, como nós já dissemos várias vezes, o verbo haver está no sentido de existir, portanto, impessoal. Questão de número 2. Quando aportei na sala, ninguém ralhou comigo. Uma frase de Machado de Assis. Tem-se o sujeito. Ora, eu vou ao verbo aportar. Quem aportou na sala? Eu. Sujeito simples ou sujeito oculto? Sujeito oculto a gente evita falar porque a NGB não arrola essa classificação. Então, sujeito oculto não existe na NGB. Só que em algumas bancas é cobrado assim. Então, a gente sabendo que todo sujeito simples também ou melhor, o sujeito oculto é um sujeito simples, então a gente fica tranquilo para poder resolver. E aí eu tenho o verbo ralhar, que significa gritar, né? Ninguém gritou comigo. Aqui, ó, quem ralhou comigo? Ninguém. Se ninguém é o sujeito, então aqui eu tenho sujeito oculto, eu aportei, sujeito oculto ou elíptico ou desinencial, e aqui eu tenho verbo ralhar, o sujeito simples, ninguém. Aí é só eu procurar as opções, ó, elíptico e simples. É a minha resposta, a resposta corretíssima, resposta certa. As respostas posteriores estão erradas. Ó, elíptico tudo bem, mas não é indeterminado. Indeterminado não, errado, porque o primeiro verbo é um verbo que está se referindo a um sujeito que não está na minha oração, não está na oração, então sujeito oculto. Inexistente e elíptico também não, aqui não há caso de sujeito inexistente e muito menos sujeito composto. Então, a única opção correta é a opção de número da letra A. Número 3. Qual a alternativa em que há sujeito indeterminado? Ó, comecei a estudar muito tarde. Lembremos que há sujeito indeterminado em 2 casos em língua portuguesa. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular, mais o pronome indeterminador do sujeito se. Então, comecei. Ó, comecei é o verbo. Quem começou? Eu. Quem começou a estudar muito?
eu comecei a estudar muito. Mesmo caso lá de cima, do aportar, ó. Sujeito, aqui eu tenho um sujeito oculto ou simples. Então, eu estou procurando um sujeito indeterminado. Esta resposta já não me serve. Henrique Estojo de Veludo jazia uma flauta de prata. Eu vou ao verbo, olha aqui. O que jazia em um rico estojo de veludo? Uma flauta de prata. Uma flauta de prata é o sujeito. Núcleo do sujeito, flauta. Então, eu tenho aqui um caso de sujeito simples. Não é, portanto, a minha resposta. Soube-se que o proprietário estava doente. Ora, aqui eu tenho um caso um pouquinho mais complicado, que a gente chama de sujeito oracional, ou oração subordinada substantiva subjetiva. Então, o sujeito do verbo saber é que o proprietário estava doente. E dentro desse sujeito, eu tenho o verbo estar aqui, conjugado, portanto, um sujeito oracional não é a nossa resposta. Houve muitos feridos no desastre. O verbo haver aqui, eu posso trocar por existir? Ó, existiram muitos feridos no desastre? Posso. Então, o verbo haver aqui está no sentido de existir. Eu tenho, portanto, um caso de sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, tá? Julgaram-no incapaz de exercer o cargo. Verbo julgar aqui, ó, na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Não posso determinar com precisão quem julgou. Eu sei que houve ali o julgamento e alguém julgou. Só que não posso determinar com precisão quem foi o agente. É isso? Então, eu tenho aqui um caso de sujeito indeterminado. Portanto, a resposta correta é a resposta da letra E. Ok, pessoal? Dessa forma que vocês vão pensar na hora de responder uma questão de prova. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está meu e-mail, prof.elianeveira@gmail.com. Fiquem com Deus e até a próxima.